casamentos e até recomendações de defuntos. São pessoas apegadas a costumes religiosos que não pertencem ao espiritismo, que nada têm a ver com a doutrina e a sua prática. O culto espírita é puramente interior. O único elemento material desse culto é a prece, que pode ser feita em silêncio ou em voz alta, isoladamente ou em conjunto, sem qualquer inconveniente. Fora da prece, nada mais é perceptível no culto espírita, que se resume no cultivo dos sentimentos e dos pensamentos do homem, com vistas ao seu aprimoramento moral e intelectual. Vida e morte sem sacramentos. A vida e a morte do verdadeiro espírita decorrem, portanto, sem qualquer espécie de sacramento. Ele nasce pela graça de Deus, e o simples conhecimento dessa verdade universal o liberta da obrigação religiosa do batismo. Ele vive para se aproximar de Deus e isso lhe basta para o livrar das penitências e outros atos exteriores que não mais o ajudam a alcançar os seus objetivos vitais. Ele morre na graça de Deus, terminado o prazo da sua encarnação, e volta para o mundo dos espíritos, onde receberá a recompensa natural das suas boas ações na vida física. Não precisa de recomendações a Deus, pois as leis de Deus estão acima das convenções humanas e não se deixam iludir pelo simples uso de práticas religiosas convencionais. Quanto ao batismo, alegam algumas pessoas que é prática eminentemente cristã e devia ser, por isso mesmo, seguida pelos espíritas. Contradiremos essa afirmativa, lembrando que Jesus nunca batizou e que o mais ardoroso dos seus pregadores, Paulo de Tarso, batizou apenas uma vez, em atenção às injunções do momento. Batismo quer dizer iniciação e na época de Jesus foi usado apenas como meio de despertar a atenção dos homens de então para a realidade da nova doutrina que o Messias trazia à Terra. Essa prática foi deturpada por várias igrejas cristãs, que a converteram em simples interpretação sacramental de dogmas teológicos. O espírita se sujeita apenas a um batismo, o do Espírito, ou seja, o da compreensão. O próprio João, o precursor, anunciou que o Cristo não batizaria em água, mas no fogo e no Espírito Santo. O fogo do entusiasmo pelos novos princípios, o Espírito Santo da compreensão espiritual da vida e do mundo, são esses apenas os elementos do batismo espírita, que não pode ser ministrado a nenhuma criança ainda em fase de inconsciência, mas somente a criatura consciente. Preces de gratidão. Nada impede, e pelo contrário, tudo recomenda, que os espíritas usem, entretanto, em substituição aos sacramentos da Igreja, a prática salutar da prece. Quando nasce uma criança, o pai e a mãe, em doce concentração, podem elevar o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de nova encarnação concedida ao reencarnado, e a alegria trazida ao lar pela presença do filho. Por ocasião do casamento, uma pessoa da família, ou amiga, pode pronunciar uma prece de agradecimento a Deus pela realização do ato feliz, pedindo ao mesmo tempo a bênção divina e assistência dos bons espíritos para a nova forma de vida que os noivos iniciam. Quando morre uma pessoa, é atitude digna e belo pronunciamento de uma prece, em favor da alma recém-liberta. Tudo, porém, feito segundo as normas espíritas, sem qualquer sistema especial, com a mais absoluta espontaneidade. Síntese final. Podemos, já agora, chegar ao fim do nosso trabalho, tentando elaborar uma síntese final do Espiritismo, nos seguintes princípios gerais. 1. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e o homem é a individualização do princípio inteligente universal, refletindo a imagem do Criador no seio da criação. 2. O universo é um processo geral de evolução, em que todas as coisas e todos os seres caminham do menor para o maior, do mal para o bem, das trevas para a luz, do caos para a ordem, do inconsciente para o consciente, através de leis imutáveis, que a tudo presidem e relacionam, tanto no plano material quanto no moral e espiritual. 3. O homem é a resultante de longa elaboração do princípio inteligente, no seio da matéria através das formas orgânicas, mas ainda não chegou ao seu fim, continuando essa elaboração a se processar no tempo e no espaço, em direção a um ideal de perfeição,
imanente no próprio universo. 4. Há seres inferiores e superiores ao homem, pertencentes à escala humana, e dos quais podemos ver alguns exemplos na própria Terra, entre as raças primitivas e os indivíduos geniais, destacando-se entre estes a figura ímpar do Cristo, como perfeito modelo da mais alta expressão humana conhecida no planeta. 5. O homem, graças à sua natureza espiritual, pode tomar conhecimento do chamado universo supranormal ou hiperfísico, entrando em relação direta ou indiretamente com os seres imateriais, inclusive os próprios homens libertados do organismo físico pelo processo comum da morte. Rumo às estrelas. Assim, como afirma Dennis Bradley, não estamos parados na Terra, fixados, como dolorosos bonecos movidos por cordões invisíveis, num pequenino ponto do universo, a face material do planeta em que decorrem as nossas dores e angústias passageiras. Não somos galés da fatalidade, nem simples fogos fatos que se acendem e apagam, ininterruptamente, no breve intervalo entre o berço e o túmulo. Não somos também o absurdo joguete de uma realidade universal nominalista, que, através de nossas individualidades múltiplas e sem sentido, procuraria a consciência de si mesma. Além da concepção estratificada dos dogmas de fé e além da suposição incoerentemente transcendental da ciência materialista, o Espiritismo nos leva à convicção racional de que somos espíritos em evolução através do tempo e do espaço, partículas de um todo que é a humanidade universal, e caminhamos da Terra em direção às estrelas. Na casa de meu Pai há muitas moradas, afirmou Cristo aos seus discípulos. No universo infinito há inumeráveis mundos habitados. E o destino do homem não é o simples mergulho de uma gota d'água no oceano, mas o encontro consciente de uma realidade superior, de que nos dão notícias os que, como Buda e o Cristo, atingiram os cumes da consciência liberta da prisão da forma. Vinde a mim, todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei, repete o Espiritismo aos homens de hoje. Porque os seus ensinamentos dão segurança ao espírito atribulado, consolam os aflitos e desesperados, e abrem à humanidade sem rumo da era científica, ameaçada de autodestruição, as portas largas e luminosas de uma compreensão mais humana da vida e do mundo. Que o contradigam os negativistas, os que não creem nem podem crer nessa nova e mais ampla visão universal. Mas, quando quiserem nos acusar de visionários, de sonhadores inconsequentes, de amantes do maravilhoso, que verifiquem primeiro as suas próprias convicções, as bases frágeis em que assentam, já não digamos seus sonhos, mas os seus pesadelos. E, quando quiserem negar a evidência dos fatos, em que baseamos solidamente a nossa crença, que realizem pesquisas e investigações mais profundas, mais sistemáticas, mais constantes, mais sérias, mais científicas do que as realizadas pelos que nos deram a incomparável bagagem da bibliografia metapsíquica e espírita. Não nos podem contentar, já agora, as simples palavras e as suposições dos que se dizem entendidos. Mais alto do que os argumentos falam os fatos. E os fatos estão aí, na frente de todos, como um desafio permanente. Fim.